Dando continuidade à nossa aula, nesta segunda parte vamos falar sobre a inerrância da Palavra de Deus. O que é a inerrância bíblica? Por que ela é tão importante para a nossa fé? E por que sem essa doutrina as Sagradas Escrituras perdem toda a razão de ser? Fazendo uma apologia da inerrância da Bíblia, John Wesley foi incisivo e direto, dizendo: se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio da verdade. Como discordar de um antigo tão lógico e claro? Sem a doutrina da inerrância das Escrituras, o cristianismo seria impossível. Suas verdades, ou seja, as verdades bíblicas, as verdades da doutrina da inerrância, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem que esta seja não apenas divinamente inspirada, mas de igual modo infalível, completa e inerrante. Se não aceitarmos integralmente a inerrância da Palavra de Deus, todo o arcabouço doutrinário da religião fundada por Jesus de Nazaré haverá de desaparecer. Se primarmos, no entanto, pela ortodoxia bíblica e teológica, não há por que temer aqueles que, autodenominando-se liberais, se tornam intolerantes e impiedosos em sua confrontação ao fundamentalismo evangélico. Sob o manto do liberalismo exibem-se agressivos e inquisitoriais. A maioria nem mesmo aceita o debate acadêmico. Ou seja, hoje nos seminários, há um debate teológico muito profundo acerca da inerrância da Palavra de Deus, onde existem muitas correntes de pensamento que desconsideram a inerrância da Palavra de Deus, ou seja, desconsideram que a Bíblia não contém erros. Se nós considerarmos que a Bíblia contém erros, logo fragiliza toda a história e toda a fundamentação do cristianismo, e logo torna-se insustentável a questão de fé tendo como base a Bíblia Sagrada. E nós entendemos que isso é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra de Deus, é contrário à doutrina que nós entendemos ser a doutrina do Espírito Santo. O que significa o termo inerrância? O termo inerrância vem do vocábulo latino inerrantia e significa, literalmente, qualidade daquilo que não tem erro ou que é infalível. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Escrituras não têm erro algum, em razão de serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. A inerrância bíblica à luz da teologia. John Higgins, teólogo pentecostal, afirmou: embora os termos infalibilidade e inerrância tenham sido historicamente quase que sinônimos do ponto de vista da doutrina cristã, muitos evangélicos têm preferido ora um termo, ora outro. Alguns preferem inerrância para se distinguirem dos que sustentam poder à infalibilidade, referir-se à veracidade da mensagem da Bíblia, sem necessariamente indicar que a Bíblia não contém erros. Outros preferem infalibilidade a fim de evitar possíveis mal-entendimentos em virtude de uma definição demasiadamente limitada da inerrância.
Atualmente o termo inerrância parece estar mais em voga que infalibilidade, segundo o pastor Antônio Gilberto. Diante do exposto, a inerrância bíblica é plena e absoluta, podendo ser compreendida também como sinônimo de infalibilidade bíblica. As Escrituras são inerrantes tanto nas informações que nos transmitem, como nos propósitos que expõem e nas reivindicações que apresentam. Elas são isentas de quaisquer tipos de erros, sejam doutrinários, culturais, científicos, etc. E por isso o conteúdo da palavra de Deus nos inspira confiança plena. A inerrância bíblica no debate teológico do século XX. A maior controvérsia teológica do século XX girou em torno da inerrância bíblica. Até então, tinha-se como pressuposto básico que as Escrituras, como a inspirada palavra de Deus, eram absolutamente inerrantes, tanto no que concerne à doutrina como no que tange às informações geográficas, históricas e científicas. Nenhum teólogo cristão, até o século XX, ousava colocar em dúvida a inerrância da palavra de Deus. Se na comunidade cristã, quer católica, quer protestante, ninguém se atrevia a questionar a inerrância das Escrituras Sagradas, os filósofos seculares vinham, desde o período da Renascença e do Iluminismo, lançando não poucas dúvidas sobre a integridade da doutrina e das informações contidas na Bíblia. Toda essa discussão veio a se acirrar com a chamada teologia liberal, que, embora tenha emergido no século XVIII, veio a ganhar corpo na pós-modernidade. De repente, o que parecia inconcebível já era discutido abertamente no mundo acadêmico. Afinal, a Bíblia é ou não é a inerrante palavra de Deus? Se a inerrância era posta em dúvida, por que ficaria intocada a inspiração verbal e plenária das Escrituras? Semelhante controvérsia levou a ortodoxia cristã a se reunir para apresentar uma apologia da inerrância e da inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. E desse debate resultou um documento conhecido como a Declaração de Chicago. O que é a Declaração de Chicago? Eruditos de várias igrejas e confissões cristãs se reuniram em Chicago, nos Estados Unidos, em 1978, a fim de discutir a inspiração sobrenatural da Bíblia e sua consequente inerrância. Depois de todos os trabalhos, os participantes do encontro resolveram publicar uma declaração, ressaltando a ortodoxia dos princípios teológicos acerca das Escrituras. A Declaração de Chicago reitera que a Bíblia é infalível e inerrante. A autoridade das Escrituras é a chave para a Igreja cristã em todos os séculos. Aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor são intimados a mostrar a realidade de seu discipulado através da humildade e da obediente fidelidade à palavra escrita de Deus. Rejeitar as Escrituras como a nossa regra de fé e conduta constitui-se em deslealdade para com o nosso Mestre. O reconhecimento inquestionável e irrestrito das Sagradas Escrituras é essencial para a completa compreensão e confissão de sua autoridade. Os 5 primeiros artigos da Declaração de Chicago sintetizam a fé ortodoxa concernente à inerrância da Bíblia Sagrada. O primeiro artigo diz: Deus, sendo Ele a própria verdade, por falar somente a verdade, inspirou as Sagradas Escrituras para que, através delas, revelasse a si mesmo à humanidade caída, por intermédio de Jesus Cristo, como o Criador, Senhor, Redentor e Juiz. As Sagradas Escrituras, portanto, testificam do próprio Deus. O segundo artigo diz: as Sagradas Escrituras, sendo a própria palavra de Deus,
escritas por homens devidamente preparados, inspirados e superintendidos pelo Espírito Santo, são divinamente infalíveis em todas as matérias de que tratam. Por conseguinte, devem elas ser cridas como a instrução de Deus em tudo o que afirmam, obedecidas como mandamento de Deus em tudo o que demandam, e recebidas como garantia de Deus em tudo o que prometem. O terceiro artigo da Declaração de Chicago diz: o Espírito Santo, como autor das Escrituras, tanto autentica o seu testemunho interno, como nos abre a mente para entendê-las. O quarto artigo diz: sendo total e plenariamente dadas pelo próprio Deus, as Escrituras estão isentas de erros, nem se acham equivocadas quanto a todos os seus ensinos, nem quanto às suas declarações sobre os atos de Deus na criação, os eventos da história mundial e acerca de sua própria origem literal sob a inspiração divina, e também quanto às declarações de Deus com respeito à salvação individual dos seres humanos pela graça manifestada em Cristo Jesus. Quinto artigo. A autoridade das Escrituras será fatalmente enfraquecida se a sua absoluta inerrância for, de alguma forma, menosprezada ou negligenciada, ou vier a ligar-se a uma visão da verdade contrária à própria Bíblia. Tais desvios trariam irreparáveis perdas tanto para os crentes em particular, quanto para a Igreja de Cristo como um todo. Observe que o artigo 8º da Declaração de Chicago é mais do que incisivo. Ele diz: declaramos que a Bíblia em sua totalidade é inerrante, estando por conseguinte isenta de toda falsidade, fraude ou engano, segundo o pastor Antônio Gilberto. E diante desse contexto, essa discussão gerada a partir do século XX, vem a pergunta: há coerência na doutrina da inerrância bíblica? E para isso nós devemos fazer uma comparação da inerrância bíblica com outras ciências, inclusive a filosofia e a arqueologia. A inerrância bíblica e a filosofia. Antes, é claro, nós devemos entender que há plena coerência na doutrina da inerrância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ela não fere a razão, ainda que esteja muito acima da razão. A inerrância bíblica é razoável e crível, pois não precisa ser aceita de forma cega e mística. Comporta os mais contundentes questionamentos justamente por ser absoluta, inquestionável e não ferir a legitimidade de nenhum ramo do autêntico saber humano, sendo estes, aliás, verdadeiramente outorgado por Deus. Jamais contrariará o saber divino. E aí vemos a inerrância e a filosofia. As Escrituras, como a inspirada e inerrante palavra de Deus, não vão de encontro à verdadeira filosofia. As Sagradas Escrituras, contudo, estão infinitamente acima do saber filosófico e de todas e quaisquer ciências. Enquanto a filosofia visa a levantar os problemas da vida, a Bíblia é a sua solução para toda e qualquer diversidade. Se a filosofia se limita a especular acerca da realidade das últimas coisas, da realidade última das coisas, a Bíblia desvenda-nos o próprio Deus como o nosso supremo bem, revelando-nos o caminho a seguir. A inerrância bíblica e a ciência. Não há nenhum erro científico na palavra de Deus. Segundo Muncaster diz, os cristãos devem ser cautelosos para não criticar as ciências exatas, porque elas provaram ser tão dignas de confiança e previsíveis,
Como uma regra geral, aceitar as ciências exatas e questionar as ciências naturais é a maneira mais correta e também a mais eficiente de apresentar a Deus, a Bíblia e, por fim, Jesus ao mundo incrédulo. Quando um homem de ciências a acusa de incoerência científica, duas coisas podem estar acontecendo. O cientista, deixando o campo da experimentação, põe-se a palmilhar levianamente o terreno movediço da especulação. Se assim é, não temos um cientista, mas um confuso filósofo. Deixou o campo da experimentação e foi para o terreno da especulação. Não são poucas as matérias que, tidas como científicas, na verdade não passam de mitos e fantasias. Haja vista a teoria da evolução. Aliás, se esta é teoria, como pode arrogar-se como ciência, se até hoje não foi comprovada? Entre a ciência e a filosofia há uma fronteira muito tênue, que pode ser cruzada sem que o cientista o perceba e sem que o filósofo disso se dê conta. Francis Bacon, por exemplo, embora filósofo, traçou o caminho a ser trilhado pela ciência moderna. E o discurso do método de Descartes? Portanto, a ciência não tem a necessária autoridade para julgar a Bíblia Sagrada. A inerrância bíblica é aceita como algo plenamente crível e coerente pela verdadeira ciência. Não é ela que deve julgar a Bíblia, esta é que tem que julgar aquela. Se a Bíblia é a palavra de Deus revelada daquele que tudo fez, como se haverá a ciência com as suas especulações? Aliás, nenhuma autoridade humana, por mais culta e sábia, detém o direito de submeter as Escrituras aos seus crivos, pois a palavra de Deus julga todas as coisas, discernindo-nos claramente tudo o que existe no universo. Então fica claro que a Bíblia não se opõe à ciência, embora a Bíblia esteja muito acima de toda e qualquer ciência. A inerrância e a arqueologia. A arqueologia vem sendo largamente utilizada para realçar quão firme é a doutrina da inerrância bíblica. Levemos em conta, porém, que ela, devido às suas limitações, nem sempre consegue reunir as evidências exigidas pelos céticos acerca dos eventos bíblicos. Jamais encontraremos, por exemplo, a Arca da Aliança, o tabernáculo ou os castiçais que estavam no Santo Templo. Além do mais, a história da salvação, independentemente dos achados arqueológicos, exige ser aceita pela fé. Imaginemos se a Arca da Aliança fosse encontrada. Ela seria sem dúvida transformada em relíquia e seria mais nociva à Bíblia Sagrada do que a falta de evidências quanto à sua inspiração divina e inerrância. Diante do exposto, convenhamos, a doutrina da inerrância das Escrituras Sagradas é perfeitamente razoável, é lógica e coerente. Acha-se em perfeita consonância com o bom senso, conquanto se encontre bem acima deste. É também uma questão de fé. Se alguém rejeita as Sagradas Escrituras, demonstra não possuir qualquer senso lógico. Se alguém rejeita a doutrina da inerrância, não tem como. A inerrância bíblica é absoluta, ou seja, é plena. Não existe inerrância em parte. Ou a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ou ela é a errante e falível palavra do homem. O pensador Charles Colson afirmou de forma categórica que podemos aceitar integralmente a Bíblia. Nela não há erros nem contradições. E ele conclui: a Bíblia é historicamente precisa. As evidências refutam muitas objeções feitas pelos críticos. Temos todas as razões para acreditar na exatidão dos textos do Novo Testamento. Muitos dos homens que o escreveram eram hebreus,
e os estudiosos concordam que os hebreus eram meticulosos e suas transcrições eram precisas. Além disso, temos o testemunho do Antigo Testamento. Lendo a Bíblia com sinceridade e singeleza de coração, convencemo-nos de imediato. Ela é, de fato, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Suas reivindicações quanto à própria inerrância são irrespondíveis. O exórdio do profeta diz: assim diz o Senhor. Através dessa fórmula clássica, os profetas de Jeová apresentavam-se a Israel como mensageiros do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao mesmo tempo, demonstravam: a palavra que anunciavam não era propriamente sua, era do Senhor, e como tal não continha qualquer erro. Atesta-nos o apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A infalibilidade da palavra de Deus. Nós vimos o termo inerrância e agora vemos o termo infalibilidade. O que é a infalibilidade? É a qualidade ou virtude do que é infalível. É algo que jamais poderá falhar. Assim está escrito no dicionário teológico acerca da infalibilidade da palavra de Deus. É a doutrina que ensina ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Ao tratar da infalibilidade da palavra de Deus, Karl Henry diz: há apenas uma única coisa realmente inevitável. É necessário que as Escrituras se cumpram. O que significa isso? Simplesmente que a Bíblia é infalível. As suas palavras hão de cumprir-se de maneira inexorável. Aliás, a infalibilidade da Escritura acha-se estreitamente ligada à sua inspiração e inerrância. Somente um livro divinamente e singularmente inspirado poderia ser absolutamente infalível. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica, e não a consideram como inerrante. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar da autoridade e inspiração divina da Bíblia Sagrada. Tudo que a Bíblia diz, cumpre-se. Tudo o que promete, realiza-se. Tudo o que prevê, acontece. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Antes faz o que lhe apraz. E eis porque a palavra de Deus pode ser considerada como infalível. Suas promessas são rigorosamente observadas, suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara, haja vista as 70 semanas de Daniel, e o plano de salvação é executado apesar das oposições satânicas. Nenhuma de suas palavras jamais caiu nem cairá por terra.
A Bíblia dá testemunho da sua infalibilidade? Sim, muitas são as passagens que atestam a infalibilidade das Escrituras Sagradas. Isso significa que elas realmente são a palavra de Deus. Se Deus não mente nem volta atrás, por que seria diferente a sua palavra? Vejamos que os profetas e apóstolos disseram acerca da doutrina da infalibilidade da Bíblia. Moisés, em Deuteronômio 18:22, diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. O cronista do reino de Israel, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, também dá testemunho da infalibilidade da Bíblia Sagrada, dizendo: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, afirma: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Lucas também dá testemunho da infalibilidade da Bíblia, dizendo, Atos capítulo 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 22, também testemunha dizendo, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. E o próprio Jesus, em Marcos capítulo 13, versículo 31, confirma a infalibilidade da palavra de Deus, dizendo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Fica claro e patente que a Bíblia é a infalível palavra de Deus e que ela própria dá testemunho de sua infalibilidade. E por último, vem a pergunta: como a infalibilidade da Bíblia é vista nos seminários? No Brasil não são poucos os teólogos e até seminários que lançam suspeições sobre a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Sob a influência da teologia alemã, que abandonando os princípios de Lutero, presumem que um teólogo de vanguarda é aquele que até do Supremo Ser duvida, não mais consideram a Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus. Um certo professor afirmou que a verdadeira teologia nasceu na Alemanha, foi estragada na Inglaterra e nos Estados Unidos e é vorazmente consumida no Brasil. Claro que nós não podemos concordar com essa assertiva. Apesar dos avanços alemães na área dos estudos bíblicos, optamos por ficar com os teólogos anglo-americanos. Até o presente momento, vêm estes excetuando-se os liberais, mostrando, além do conhecimento, uma prática de vida cuja piedade é incontestável. A Bíblia tem sido debatida, a inerrância da Bíblia Sagrada, a infalibilidade tem sido debatida nos seminários. E, infelizmente, muitos teólogos atualmente não concordam que a Bíblia é infalível e inerrante palavra de Deus. Cremos, aceitamos, confessamos e defendemos que a Bíblia é a completa, infalível e inerrante palavra de Deus na sua totalidade. Chegamos ao final da nossa aula. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E na próxima aula voltamos com a lição de número 4.